mais um rei havia pisado na terra. Assim o zumbi pulou com tudo para cima. No avião da rainha zumbi, todos estavam apavorados, pois duas partes da cidade iriam esmagá-los. Assim, desesperados, eles estavam tentando sair do local. Então, no meio do desespero, Fury e Lost reconheceram um zumbi que estava indo em direção ao céu. E o zumbi estava indo em direção ao espaço, em uma velocidade surpreendente. Então, de repente, ele para e uma pressão imensa cai sobre a cidade. O céu treme e o ar de sua volta fica gélido. E em seguida, a segunda forma. O zumbi estava em sua segunda transformação. Eles não estavam acreditando em seus olhos, pois o poder do zumbi havia se elevado. A rainha zumbi viu aquele cara descendo com tudo em direção à cidade. Ele deu um impacto estrondoso na cidade, não querendo deixar nenhum humano vivo. O zumbi lança uma rajada de vento com apenas um soco, limpando a cidade dos humanos do mapa. Até mesmo os cortes atingindo o avião da rainha zumbi. E todos os subordinados apavorados queriam proteger sua rainha. Fury, desesperado, gritou: protejam a rainha com suas vidas, ainda não acabou. Gold também falou: meu Deus, isso é o fim. E no meio da cidade uma bola de energia estava se formando. Blanca e Violeta, olhando, apenas ficaram sem palavras. Então, em milésimos de segundos, um silêncio ficou. Era como se tudo ali iria se acabar. E bum, uma explosão imensa no meio da cidade, levando tudo e todos à sua volta. E os humanos foram apagados como se não fossem nada. Depois da explosão, apenas um ser restou. O zumbi realmente queria aniquilar a humanidade. Depois da explosão, apenas um ser restou. O zumbi realmente queria acabar com a humanidade. Longe dali, Borboleta, Neon, a rainha e Taishan estavam incrédulos com o que viram. Então Taishan disse: é Odin, eu sinto que foi ele quem fez isso. Eu consigo sentir mais de 30 milhões de pessoas foram completamente vaporizadas. No jornal que passava o intercâmbio foi anunciado que toda a cidade da Ilhagua havia sido completamente evaporada. E as pessoas não acreditaram nessa notícia. Voltando para a Ilhagua, Gold conseguiu salvar a rainha. Galera, antes de continuar, vou pedindo desculpa a todos, pois errei novamente o nome dos personagens. Esse se chama Lost e esse se chama Joke. Enquanto Gold escondia a rainha, Joke e Lost perguntaram ao zumbi o porquê ele estava fazendo isso. Então, com uma aura sombria, ele se virou e falou: todos os humanos devem morrer. E Joke e Lost nem ousaram dizer alguma coisa, mas para o azar deles, o zumbi sentiu o cheiro de humanos por perto. Gold, tremendo de medo, começou a rezar para ele não achar a rainha. Lost, no desespero para distraí-lo, começou a dizer para ele que o cheiro de humano vinha dele, pois há anos ele convivia com os humanos. O zumbi, com sua aura sombria, disse: explique claramente. Assim ele puxou Lost facilmente, o pegando pelo pescoço. Então um zumbi falou: passando tempo com os humanos? Lost, se sentindo agoniado, disse: nós não éramos irmãos? Com uma voz macabra, o zumbi falou: eu posso aniquilar você e depois criar mais zumbis como eu bem quiser. O zumbi então falou: eu posso matar você e criar outros zumbis como eu quiser. Lost, não querendo morrer, disse que a sudoeste havia uma cidade com uma população de 70 milhões de pessoas. O zumbi, com uma cara de psicopata, voou para o céu, indo direto para a cidade, querendo ver com seus próprios olhos tantos humanos. Lost não conseguia ficar de pé, pois a pressão que estava sentindo perto do zumbi era esmagadora demais. Um repórter que passava por ali acabou pousando seu helicóptero, pois achava que eram pessoas ali embaixo. A rainha zumbi, vendo que eles tinham uma câmera, falou que eles deveriam fazer alguma coisa a respeito. Lost, desolado, disse à rainha que era impossível ver alguém que pudesse lutar contra aquele cara, e provavelmente em 2 horas a humanidade seria extinta. Mas a rainha, determinada, foi até o repórter e, em frente à câmera, começou a alertar todas as pessoas do mundo que um cara muito assustador e poderoso estava aniquilando todos os humanos, e todas as pessoas deveriam se abrigar imediatamente. Muito longe dali, um rapaz estava fazendo uma live sobre uma garota. Enquanto ele estava todo feliz fazendo suas propagandas para as pessoas, o zumbi havia chegado na cidade, jogando eles para longe, apenas pousando no local. O zumbi calmamente se aproximou, apenas observando. Então a garotinha perguntou: meu Deus, quem é você afinal? O zumbi, com um olhar frio, olhou nos seus olhos e, com apenas um gesto de sua mão, a garotinha foi vaporizada em segundos. O rapaz, vendo essa cena, ficou apavorado, e antes que o rapaz fugisse, o zumbi acabou o pegando, o levando para o final do morro. Assim, com um estalar de dedo, uma bola de energia apareceu em sua mão e tudo estava
sendo ainda transmitida ao vivo para todas as pessoas. Um verdadeiro monstro perante a humanidade. Em um estalar de dedos, uma bola de energia apareceu em sua mão. Como tudo estava sendo transmitido ao vivo para todos, Black Dog estava olhando a transmissão se perguntando: ele é o nosso rei, certo? Voltando para o zumbi, com apenas um gesto de sua mão, ele lançou um ataque direto na cidade. As pessoas da cidade em segundos começaram a desaparecer e o caos da cidade havia começado. O zumbi, vendo isso, disse: quanta gritaria, e fechou sua mão, explodindo a cidade, fazendo 70 milhões de pessoas sumirem em um instante. E a explosão foi tão gigantesca que a província vizinha acabou vendo e sentindo a explosão. A rainha zumbi, vendo isso, ficou apavorada e Gold disse a ela que nada mais poderia ser feito contra aquele cara. Voltando para o navio, Tai Shan disse à rainha para ela desistir da luta, pois no estado atual dela, ele poderia vencê-la. Nesse mesmo momento, Lan Ling veio até a rainha dizendo que sem dúvidas aquele cara era o Jin. Então Tai Shan falou para todos que logo a humanidade iria ser extinta e não demoraria para Jin ir atrás deles. Assim Tai Shan fez a proposta de todos trabalharem juntos. Voltando para todos os presidentes, eles foram avisados que o país B estava sendo atacado por um ser muito forte e todos deveriam entrar em alerta nível 1. Já no avião, muito intrigado, Lan Ling perguntou por que Jin odeia tanto a humanidade. A rainha ficou atenta à resposta deles. Assim Nian disse: é porque matamos a família dele e seus subordinados. Já no avião, muito intrigado, Lan Ling perguntou por que o Jin odeia tanto a humanidade. A rainha ficou atenta à resposta deles. Assim Nian disse: é porque matamos a família dele e seus subordinados. Voltando para o zumbi, após ele aniquilar o rapaz, acabou voando para o céu. As pessoas com medo se perguntaram para qual cidade aquele ser agora iria. O ancião finalmente conseguiu o que queria. Assim ele decidiu revelar tudo às pessoas que estavam assistindo, fazendo uma transmissão ao vivo. Então ele disse: olá pessoas do mundo, eu sou a pessoa antiga que todos vocês falam. Eu estou aqui para mostrar algo a vocês. Assim um vídeo do Jin acabou sendo revelado às pessoas, e nesse vídeo mostrava Jin destruindo toda a humanidade. O ancião então continuou falando que esse cara era o culpado de tudo no mundo, pois ele destruiu gerações e gerações de pessoas. Mas todos deveriam ficar tranquilos, pois ele desenvolveu um ser capaz de derrotar esse zumbi. E o zumbi estava sendo mostrado para todos que ele não era uma ameaça, e sim a solução. E o ancião disse que todos os humanos seriam um sacrifício para a geração futura, e a humanidade conseguirá se reerguer pelos óvulos que eles colocaram na terra. O zumbi, vendo o drone, acabou esmagando em sua mão. Assim a transmissão foi desligada e o pânico foi instalado em todas as cidades. Assim a transmissão foi desligada e o pânico foi instalado em todas as cidades, causando roubos e destruição. Mas no meio do caos, as pessoas acabam se reunindo, falando que não iriam desistir tão facilmente de viverem. Voltando para o grupo da rainha Tai Shan, eles pousam onde estava acontecendo a batalha, e o soldado lhes revela que o zumbi estava logo à frente, e eles fizeram um perímetro para nenhuma pessoa chegar perto. E os oficiais de rank alto foram para subjugar o zumbi, e estavam lutando nesse momento contra aquele monstro. Nian já ouviu o suficiente e falou: apenas nos deixe entrar. Tai Shan apareceu e disse que era perca de tempo eles ficarem conversando. Então de repente, Violeta e Lang também chegaram no local da batalha, e agora todos estavam reunidos para tentarem parar aquele monstro. Mas em seguida, Violeta nota a rainha dos bodes junto do grupo e pergunta o que ela estava fazendo aqui. A rainha responde que estava de passagem e questionou Violeta o porquê o líder dela havia enlouquecido. Violeta não entendeu a pergunta da rainha, ficando confusa. Assim todos se prepararam para ir para a batalha, e o soldado que estava com eles estava muito empolgado, pois vários ranks altos estavam batalhando logo à frente. De repente, desesperada, Lang mandou todos ficarem calados e olharem para a frente no campo de batalha. Uma pilha de corpos estava diante deles. Assim, o zumbi apareceu arrastando um deles, mas então o zumbi acabou olhando para trás, olhando para Lang e Violeta, e as duas sentiram a aura do monstro. No entanto, a esperança não havia acabado, e vários helicópteros apareceram no céu, e soldados de níveis generais desceram até o local. O zumbi estava apenas os olhando como vermes, pois para ele não passavam de baratas fazendo um ruído. O zumbi estava os olhando como baratas. No segundo seguinte, ele decide começar a batalha. Os generais, vendo que ele estava pisando em seus companheiros, queriam trucidar aquele zumbi, e todas as pessoas vendo a transmissão ficaram animadas, achando que agora teriam uma chance contra aquele zumbi. Todos estavam se perguntando se esse zumbi à frente deles era realmente o Jin, pois apesar da aura ser igual, ele não parecia ser ele. Então o zumbi começou a aumentar ainda mais seu poder, e um redemoinho escuro começou a rodear todo o campo de batalha. O redemoinho estava se condensando, fazendo quase todos voarem com apenas a pressão do ar. Então o zumbi disse
disse quarta forma. O general ficou incrédulo, vendo tanto poder à sua frente. No entanto, todos os presidentes loucos queriam lutar e partirem para cima do zumbi todos juntos. Violeta, vendo isso, os chamou de idiotas. Lank gritou desesperada para eles: não ataquem, é perigoso demais. Mas ninguém a ouviu e todos partiram para cima dele. E quando o general iria conseguir dar um golpe no zumbi, o zumbi falou: vazio. O general, vendo isso, disse: impossível, isso é impossível. Assim ele foi esmagado como se não fosse nada, e todos os outros generais e presidentes foram esmagados juntos. A rainha, vendo o poder do zumbi, gritou para todos ali: rápido, saiam daqui, não somos páreos para ele. Se ele pode usar sua aura para comprimir o espaço, não temos chance. Então, no segundo seguinte, um buraco havia sido feito no peito da rainha, antes mesmo dela se mover. Um buraco havia sido feito no peito da rainha. Assim ela acabou caindo de joelhos. Violeta, vendo isso, partiu para cima do zumbi, falando que não poderia deixar ele atacar primeiro. Mas o zumbi lhe deu um soco direto, a jogando para longe, fazendo-a sair de sua segunda forma. Lank apareceu em cima dele, achando que ele estava distraído. No entanto, o zumbi repeliu todos ao seu redor, apenas com sua aura, jogando Lank para outra parte da cidade. Os subordinados do Jin, que estavam vendo a transmissão, estavam chocados, pois aquela forma era a quarta forma do seu rei. Black disse: a aura é exatamente igual à do nosso rei. Dog disse a Black que, como o rei não estava ali na cidade, Black que estava no comando. Black, nervoso, respondeu: se esse cara realmente for o rei, vou o seguir independente do que ele fazer com o mundo, pois ele há muitos anos atrás havia feito isso também. Enquanto todos estavam concordando com o que Black havia falado, Fury e Leg, incrédulos, disseram que não concordavam, pois para eles aquele cara na TV não era o seu rei. Fury então disse que aquele zumbi apenas estava com o DNA do Jin e com pele de metal. Fury, muito decepcionado com seus companheiros, falou: nosso rei lutou muito para ter paz com os humanos. Nosso rei se tornou nobre, querendo paz para todos. Ele não é aquele ser de metal. Voltando para o campo de batalha, o zumbi já havia derrotado todos no local, falando que foi perda de tempo se transformar de novo, pois em sua forma mais fraca ele poderia derrotar todos, dizendo que todos pareciam ser crianças perto dele. Assim, decidindo que iria para a próxima cidade, voando em alta velocidade. O zumbi decide ir para a próxima cidade. Todos estavam debilitados no chão e Violeta estava incrédula, porque eles nem aguentaram nem sequer um soco do zumbi. A rainha dos Bloods estava se recuperando. Muito longe dali, na Antártica, Jin sentiu uma aura estranha ao longe, mas acabou se distraindo quando pegou um peixe. Enquanto Jin estava ocupado com sua pescaria, o mundo estava sendo totalmente destruído pelo zumbi, cidade por cidade. Então, em seguida, foi anunciado que a próxima cidade que o zumbi estava indo era a cidade Z. Os subordinados do Jin ficaram tensos, pois aquele zumbi era o rei, ele não iria destruir a própria cidade. E bum, o zumbi chegou nos arredores da cidade Z. Fury, vendo que o zumbi chegou à cidade, falou que não iria deixar ele destruir a cidade que o rei dele demorou para construir. Black e Dog apenas olharam para Fury, falando que ele era jovem demais para entender o que estava acontecendo. Então Leg já se transformou em sua segunda forma, e Fury foi ao encontro do zumbi junto de seu exército composto por humanos, e disse a ele que ele não estava se lembrando dos seus subordinados. O zumbi, vendo essa cena, achou interessante, pois humanos e zumbis estavam lado a lado, e disse a Fury que não se lembrava dele. Fury tomou um choque escutando essas palavras. Assim, não tendo opção, ele partiu para cima, pois se ele não parece aquele zumbi ali, o zumbi destruiria a cidade. Mas, no entanto, o zumbi apenas disse: desapareça. Ele deu um soco que o jogou facilmente para longe. Nesse exato momento, para todos ouvirem, Violeta disse a toda a humanidade que enquanto todos manterem a luz, a humanidade não cairá. Se agarrem à luz. E bum, em cima de um dos prédios da cidade Z, a luz do mundo havia chegado. O verdadeiro rei chegou no campo de batalha.